Então, gravando, estamos de volta aqui para a segunda parte do nosso estudo e dando continuidade. Vamos agora. Eu li agora essa frase, eu já tinha lido o terceiro parágrafo e vamos agora para o quarto parágrafo. Esse aqui. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão. Deslumbra-se com a visão do Messias transfigurado no labor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido, né? Então, olha que interessante, né? Você vê que Jesus escolheu Simão Pedro justo por ele ser talvez ali o principal exemplo, né? De que mesmo você tendo ali mais acesso a muita teoria, muita presença, como a Janete falou, assistindo, né, a Jesus praticar os maiores milagres ali ao vivo e a cores, ainda assim aquele irmão não se encontrava completamente convertido. Você vê, imagina nós, né? Então, não podemos também nos deslumbrar do mesmo jeito, né? Muitas vezes só porque já estamos estudando um pouco mais, estamos com um conhecimento mais profundo da doutrina e aquilo de alguma forma nos deslumbra, né? E a gente já se sente o melhor, já se sente forte, já se sente o mais inteligente, porque Simão Pedro era assim, como a Janete falou, né? Ele tinha um pulso mais forte, ele tinha um jeito de ser e ele já se achava, ele de alguma forma ele ficou até ofendido com Jesus quando Jesus deixou a entender que ele ainda não estava, né, preparado, né? Então aquilo atingiu o ego de Simão Pedro, né? Ele não, como assim? Como o senhor pode achar que eu, né? Ele já se colocava nessa posição, né, de uma certa pitada de orgulho, né, de vaidade. E por isso que Jesus aproveitou para fazer o exemplo, né? Para ele ser o exemplo principal de que calma, tudo que viveu até agora foi de suma importância, mas, né? Calma, calma que como diz o ditado, devagar né? Devagar com andor que o santo é de barro. A gente tem que ir devagar porque o nosso santo ainda é fraquinho, é de louça, quebra à toa, se a gente deixar cair, quebra. Nós somos santos ainda muito do pavor, fraquinho. Então, é isso que Jesus quis mostrar, que ele estava ali ele estava se achando muito porque ele teve ali uma oportunidade, né, fora do comum de estar presenciando ali junto a Jesus esses milagres, né? Então, aquilo eu acho que encheria qualquer um de nós, né, de força, de confiança. Só que Jesus sabia que na hora H, na hora da aprovação, se eu não me engano, tem uma passagem que Jesus fala para Simão Pedro que o homem, mais até do que perverso, ele é frágil, né? E Simão, exatamente, Simão Pedro era um sinônimo de força, né? Ele tinha um exemplo de ser um homem forte, um homem vigoroso, um homem que não teme a nada. E Jesus mostrou que não era bem assim, né? Que ele ia temer, que ele ia fraquejar, porque somos frágeis, né? Mas, como Jesus falou, mais do que trevosos, mais do que perversos, nós somos extremamente frágeis. Somos ainda muito frágeis. Nos deixamos ainda nos levar pelo medo de morrer, o medo de perder, o medo de perder status, o medo de perder posição, o medo de perder dinheiro. Nós ainda tememos e, às vezes, até cometemos muitos erros e até atrocidades, mais por esse medo do que por uma vontade em si de praticar o mal e de querer o mal do próximo, né? Nós muitas vezes praticamos o mal,
mas numa forma de defesa, numa forma de medo, numa forma... A gente acaba fazendo mal ao outro, né? Que é o egoísmo, né? A gente acumula dinheiro, acumula comida, acumula bens, acumula posses. E eu te garanto que a maioria das pessoas que acumulam esse dinheiro, esses bens, elas não desejam que os outros não tenham nada. Elas, na verdade, desejam que elas não passem privações. Mas o desejo em si não é exatamente de querer o mal dos outros, de que os outros fiquem sem. É um desejo de não ficar sem, de não passar por dificuldade. Só que nesse desejo nosso, nesse medo, nessa falta de confiança em Deus, nós causamos mal. Porque tudo que a gente acumula, tudo que a gente segura, falta. Vai faltar para o outro, vai faltar para alguém, né? E aí, mesmo sem a gente objetivamente ter o desejo de praticar o mal ao próximo, a gente pratica por medo, né? Por medo de sofrer, por medo de perder, a gente faz com que falte para os outros. Alguém quer falar? Pode falar. Um pouquinho antes dessa passagem que o Emmanuel traz, de Lucas, lá no Evangelho está escrito que Jesus fala para Pedro tomar cuidado, que Satanás estava enjoeirando a ele, né? Como se estivesse envolvendo a ele. Satanás no sentido das influências negativas, que com certeza e querendo minar, não é, a passagem de Jesus, o trabalho de Jesus. E ali, quando estava próximo mesmo à crucificação, todas aquelas forças, né? Judas se deixando envolver, sacerdotes, né? Então, havia realmente a força do mal, vamos dizer assim, as forças das trevas mesmo, né? Negativas, querendo minar aquele processo. E eles, como frágeis que eram, né? Os discípulos de Jesus, apesar de estarem ali, tempo com ele, mas só Jesus conhece os nossos corações sempre. Então, ele sabia dessa fragilidade, como você tocou. E que essas forças, esses espíritos inferiores, poderiam estar ali influenciando o Pedro, porque quando ele se colocou numa posição de que não, jamais eu vou errar, eu vou me afastar de ti, Jesus. E aí Jesus fala, toma cuidado, Pedro, porque Satanás está a enjoeirar, não é? Enjoeirar, separar o joio do trigo. Então, está minando o seu território, como a nós também. Às vezes a gente se sente tão fortalecido diante de coisas que a gente quer falar, que quer representar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas fragilidades. E isso faz com que o nosso orgulho fique exacerbado, né? A nossa confiança excessiva, e a gente esquece que a gente ainda é muito imperfeito e se colocando numa posição de querer fazer tudo sozinho, de querer estar acima dos outros até, já está sendo, né, usado por essas forças negativas, porque aí a gente deixa de cultivar o quê? A cidade, a humildade, que foi o ensinamento do mestre, né? Ele ensinou isso o tempo todo. Mas Pedro, naquela ânsia, né, naquela fúria, ele realmente se colocou numa posição meio perigosa de ser influenciado por essas forças negativas. Eu achei bem importante que isso está um pouquinho antes dessa passagem, nesse diálogo, né, de Jesus da crucificação dele, já chamando a atenção de Pedro, né, já preparando ele de que ele ia negar Jesus, embora com toda essa fúria dele dizer que não, estaria sempre com o mestre, e logo depois está aí, né? Ele acaba negando Pedro e mostra a nossa fragilidade humana também, né? Eu achei interessante isso. Perfeito, né? Flávio, quer falar? Rapidinho, é bem rápido. E quantas vezes hoje a gente não continua a negar Jesus? A gente ainda continua a negar Jesus quando a gente não ajuda o próximo, quando a gente não escuta o próximo, quando a gente não auxilia o próximo, né? A gente continua a negar Jesus. Só que não é Jesus diretamente a pessoa, e sim o povo de Jesus, a obra que ele deixou, a literatura que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou. A gente até hoje continua negando Jesus.
E ele disse também que o que fizemos, ele disse, né? O que fizeres a esses meus pequeninos, a mim estão fazendo. É o que eu estou falando, né, Flávio? Jesus sabia que as trevas, né, os espíritos ainda ignorantes no mal, iriam se aproveitar daquele momento do desencarne para poder tentar de tudo para derrubar os apóstolos, né? Jesus sabia que os apóstolos iriam sofrer esse ataque das trevas, porque não tendo mais ali a presença física de Jesus, seria a oportunidade das trevas de tentar, né? De tentar derrubar, de tentar fazer com que agora, não tendo mais Jesus ali presente, vamos fazer com que os apóstolos parem, né? Com que eles desistam e que a palavra não se divulgue. Então, Jesus sabia o quanto isso ia ser difícil. E, fazendo uma comparação com as nossas vidas, é a mesma coisa, né? Como eu falei, quando a gente está no centro espírita, é como se Jesus estivesse ali do nosso ladinho. E tudo fica mais fácil, tudo fica legal, todo mundo é bonzinho, todo mundo te trata bem. Automaticamente você consegue tratar bem todo mundo. Mas e quando Jesus não está do seu lado, assim, fisicamente falando, né? E quando você está num grupo de amigos onde todo mundo começa a fofocar, falar mal dos outros, e aí você, quando vê, você já está ali, envolvido naquele ambiente, falando mal dos outros também. Quando você está num ambiente também de amigos, e aí todo mundo começa a beber, aí você vai lá e bebe também, né? Não consegue resistir. Quando você esse é como Simão Pedro negando a Jesus, como o Flávio falou. A cada momento desses é como se Jesus não tivesse mais ali fisicamente do nosso lado, e a gente fica com vergonha, fica com medo e acaba cedendo ao mau hábito, ao que ali está acontecendo, para não, né, para que o grupo não nos, né, não nos repila, não parem de. Muitas vezes, quando a gente começa a querer ser diferente, a querer se tornar uma pessoa melhor, o que acontece? As pessoas começam a rechaçar a gente, né? Porque, eu não vou mais chamar aquela fulano para vir para cá, não, porque ele fica aqui e não bebe, e a gente fica bebendo e ele não bebe, não vou chamar mais, não. Ou então, a gente fica aqui falando mal de todo mundo, e ele fica quieto, né? Tipo assim, ele acha o quê? Que ele acha que ele é melhor do que a gente, né? Ele está com aquele ar de superioridade, não fala mal de ninguém. Então, a gente, às vezes, cai na tentação, né? A gente, para não deixar de fazer parte do grupo, ou até mesmo porque, infelizmente, ainda sentimos até prazer nessas más atitudes, a gente acaba escorregando, acaba se deixando levar. E isso é que é difícil, é isso que a gente tem que, cada vez mais, eu estou negando a Jesus, eu não posso ser bonzinho, eu não posso ser legal só quando eu estou no centro, só quando tem todo mundo, né, que concorda comigo. Eu tenho que ser fiel a Jesus nos momentos e nos lugares difíceis também, nos momentos de dor, nos momentos de agonia, nos momentos onde eu vou ser, onde a maioria vai discordar e virar a cara para mim. É o que eu falei do medo, né? A gente, por medo, ou até mesmo por prazer, nos colocamos em situações ainda de dificuldade e continuamos negando a Jesus até hoje, né? Infelizmente. Mas estamos aí para aprender, né? Estamos aí para melhorar. Pode falar, Janine. Eu lembrei agora que o Pedro realmente representa nós, os nossos altos e baixos, né? E tem essa vez, nessa vez que ele fala, tem uma outra que ele fala alguma coisa que Jesus fala assim, Satanás. Ele assim com esse jeito meio soberbo, orgulhoso, de querer que, no caso até da lavagem dos pés, mas tem isso no momento em que ele está mostrando uma inferioridade do seu orgulho, como é o nosso caso também. Mas tem um outro momento em que Jesus pergunta, que dizem, né, quem eu sou. E o Pedro fala, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E nessa hora Jesus fala, bendito sois, Pedro. Foi o Pai que te revelou. Quer dizer, nessa hora, Pedro está numa sintonia maior.
E alguns autores ali até falam que foi até um momento de mediunidade de Pedro, que alguém falou através de Pedro, essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus vivo. Então, Pedro representa realmente os nossos altos e baixos, né? No Evangelho, ele tem esse jeito, né, por orgulho, se mostrar nessa inferioridade ainda, querer mostrar uma coisa que ainda não... Mas tem lado, né, de uma conexão maior, onde está conectado com o Pai, em que ele fala coisas maravilhosas, né? Então, ele realmente tem, né, essa coisa de... o nosso representante, né, no Evangelho. Achei muito legal. O que você colocou, Vitor, sobre o comportamento nosso que eu digo assim, da humanidade, da população, em relação a começar a evitar esse tipo de comportamento, né, vício, né, atitudes, né? É como você deu o exemplo, né? Não vou sair com fulano de tal não bebe mais, fulano de tal não conversa mais sobre piada, não sei o quê, não conversa sobre isso, não conversa... E você ainda é taxado, né, como crente, como bitolado, são as palavras antigas, né? Como está na igreja, e esse cara já está na igreja, foi para a igreja, e não fala mais com ele, não. Ou seja, você adotando comportamentos retilíneos, salutáveis, né? Comportamentos idôneos, você ainda é discriminado na sociedade. Ou seja, o que é para eles o certo é o errado. O que é para eles o errado é o certo. Então, eles conseguem julgar você, condenar você fazendo o certo. Você usando, tendo uma atitude certa, você passa a ser o errado para eles, para essa sociedade que está contaminada através desses comportamentos, através da fofoca, como você falou, da bebida, do cigarro, né, do fumo, do mau pensamento, das más atitudes. Você começa a burilar isso tudo e você começa a ser taxado como uma pessoa não grata naquele grupo. Aí você fala, caramba, eu estou tentando... Imagina Jesus, hein? Imagina na época de Jesus, ele trazia o amor e mostrar a verdade, o que ele não passou, né? O que ele não passou, né? Obviamente, né? Pelos poderosos, né? Pelos os dons da lei, vamos colocar assim. E por aí afora, né? Que a gente não conhece a história toda, né? Os evangelhos talvez não trazem a minuciosidade da história do que passou Jesus, do que ele escutou. Imagina o que Jesus não escutou quando passava nas pregações dele, passava por aqueles grupos. A gente escuta até hoje e a gente está fazendo certo. Imagina aqueles caras lá que achavam que Jesus iria tomar o poder, modificar as leis, modificar o comportamento das pessoas, ou seja, seria algo muito agressivo para eles, que deixariam eles de ter o poder, de ter o dinheiro, de ter a fama, né? De ter como contornar e como mobilizar a humanidade. Imagina o que Jesus não escutou. Entendeu o que eu estou falando? Nas pregações dele. Imagina o que ele não escutou. Hoje você faz um discurso aqui, tem nego que está dormindo. Vamos lá na palestra lá do centro. Tem gente que dorme, dorme assim, por aí de motivo. Tem gente que dorme, tem gente que conversa, tem gente que ri, tem gente que tem não está prestando atenção, não está ligado. Eu estou colocando uma palestra de um local fechado. Você imagina em um local aberto, onde você está levando a verdade. E a verdade, o problema é que a verdade incomoda. A verdade é muito ruim para quem não quer aceitar a verdade, para quem pactua com a mentira, quem vive na mentira, quem vive nas atitudes e nos pensamentos escusos. Então, isso incomoda muita gente. Só que a verdade, como incomoda, a mentira se propaga mais rápido, né? O mal se propaga mais rápido. Então, o que acontece? Naquele grupo, dissemina a maldade, o comportamento mais rápido do que a verdade. Então, o que acontece? As pessoas começam a te chacoalhar, começam a te discriminar, começam a fazer com que você, que está tentando fazer o certo, andar no certo, pensar no certo, você passa a ser o errado. Esse que é o problema. E aí, daqui a pouco, se você não for forte, você desiste. Desiste da verdade, desiste do bem, não quer dizer que vá para o grupo deles. Mas, compensação, você fica, agora eu estou neutro.
Eu não vou fazer nem o bem nem o mal, não quero saber mais de nada. Eu tentei fazer o bem, fui discriminado, eu tento fazer o mal, não é compatível com a minha... É algo que já está mudando em você, e você briga contigo mesmo, que você está fazendo mal, aí você fala, eu vou ficar neutro, não vou fazer mais nada. Aí, por exemplo, você perde a oportunidade da evolução, Jesus perde a oportunidade de um obreiro, não é? de um soldado para mostrar o bem, e as trevas agradecem. A indiferença já é o mal. Já é o mal. Mas é isso mesmo, por isso que Jesus alertou tanto Simão Pedro, como você falou, porque até hoje é assim, né? Imagina naquela época. Por isso a importância do alerta de Jesus a todos os evangelistas naquele momento derradeiro. Vamos a mais uma frase para a gente caminhar. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter ao Evangelho e dar o testemunho do Cristo aos seus irmãos. Né? Então, tudo que a gente já falou até agora, né? A verdadeira conversão vem do trabalho, vem das dificuldades, vem do amor ao próximo na prática, né? As dores que a vida nos impõe, né? Porque todos nós sofremos, o rico sofre, o pobre sofre, a gente acha que só o pobre sofre, né? Mas não, a pessoa não é só porque tem dinheiro que não sofre, não. Às vezes o que tem dinheiro sofre até mais no sentido da inveja, porque não soube usar bem as riquezas, né? Então, às vezes a pessoa não usa bem as riquezas, ela planta o quê? Inveja, ódio, disputas, né? E a pessoa vive ali rodeado de dinheiro, mas em compensação rodeado de inimigos, rodeado de invejosos, rodeado de trevas. Enquanto às vezes o pobre, todo mundo se ajuda, cada um dá um pouquinho, estimula, né, o exercício do compartilhamento, e aí fica até mais fácil de ficar rodeado de amigos, rodeado de bons sentimentos. Lógico, o rico vai ter sempre a facilidade material de ter um acesso mais rápido e prático a alguma coisa. Mas isso não necessariamente é o necessário, é o que a gente precisa. Porque muitas vezes o que a gente mais precisa é de um ombro amigo, é de saber que você pode contar, é saber que você pode confiar em alguém. Isso tudo não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague esses sentimentos, esse amor, essa amizade. Então, todos nós vamos sofrer muito durante a nossa vida, seja pelo que for, por doença, os nossos parentes que vão envelhecer e a gente vai ter que cuidar deles, ou nós mesmos que podemos passar por uma doença grave e vamos precisar de ajuda. Então, a vida, a encarnação, ela é uma grande escola. Nós, obrigatoriamente, passaremos por dores, por necessidades, que vão, pouco a pouco, despertando, amaciando o nosso coração, amaciando o nosso sentimento, o nosso olhar pelo próximo, de olhar mais pelo próximo. Todas essas dores e essas atividades da nossa vida terão esse propósito de fazer com que a gente chegue no fim dela mais próximos dessa conversão, mais próximos dessa transformação real. E não vai ser só lendo, não vai ser só na teoria, vai ser necessário prática. E por isso somos todos aqui, né? Por isso estamos todos aqui encarnados e provavelmente ainda teremos muitas mais encarnações, porque precisamos, é necessário, esse processo é lento, mas a gente vai, né? Quem nunca passou por um problema, né? Eu acho que aqui todos nós já temos uma idade suficiente para já ter passado pelo menos por algum probleminha um pouco mais grave, uma coisa mais dura, seja a perda de um ente querido, ou com nós mesmos, alguma doença um pouco mais grave, que nos assustou e que a gente precisou mais da ajuda. Depois dessa experiência, você não saiu, de certa forma, transformado, você não sai fortalecido, você não sai mais convencido do quanto foi importante aquelas pessoas que estavam do seu lado, que te ajudaram, que te deram apoio,
o quanto aquilo ali não foi muito mais importante do que qualquer dinheiro, do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso, essas experiências é que vão transformando a gente de verdade, que vão fazendo a gente dar valor para o que realmente tem valor de verdade. Alguém quer falar? Pode falar. As nossas maiores lutas são internas mesmo, né? São as lutas com as nossas convicções, com as nossas impressões. Eu fico pensando no Pedro, né? Naquela hora, ninguém tem dúvida do quanto ele amava Jesus, lógico, mas naquele momento em que ele negou o Cristo, ele pensou nas necessidades dele, na família dele, no emprego dele, porque os poderosos ali, né? Estavam com a faca e o queijo na mão para destruir a todos eles, já que o líder foi preso e ia ser morto. Então a gente fica pensando na grande luta dele naquele momento. Ele negou, né, num ímpeto de autodefesa, de defender a própria família, mas ele amava e ele doeu profundamente essa negação. Então, realmente a maior luta das nossas existências, é essa luta que a gente trava com a gente mesmo, né? São essas lutas internas que a gente, muitas vezes, diante de circunstâncias da vida, a gente se depara com situações difíceis de relacionamento, né? Com familiares, com amigos, no ambiente de trabalho, que nós queremos estar colocando as nossas opiniões, algo nosso, e a gente, às vezes, bate de frente com outras opiniões. Então, é o que é mais difícil para a gente, né? Nas nossas existências, é vencer a nós mesmos, vencer as nossas imperfeições e abraçar realmente aquilo que faz daquilo que é o bom, aquilo que a gente aprende, né? A gente aprende algo de muito bom, mas ainda tem a essência, quer dizer, a nossa essência é boa, né? Porque a gente vem de Deus, mas ainda temos dentro de nós tantas coisas mal, né, João? Algumas coisas assim que a gente ainda não está conseguindo resolver, e é esse conflito íntimo que é a nossa grande luta para que a gente deixe assim essa luz realmente brilhar dentro de nós e falar essa nossa eu. É por isso que ele fala aqui, né, nas lutas enormes com o mesmo, quer dizer, com a gente mesmo, são as maiores, são as mais difíceis. É isso. Eu vou ler aqui o último parágrafo, que a gente já entrou nos 10 minutos finais. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estará convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho, né? Então, esse último parágrafo é um grande resumo, né, de tudo que a gente falou até agora, porque não basta você ser ali um carola, né? Não basta você ser um carola no centro espírita, ir no centro todo dia, querer fazer todas as tarefas ali, querer que nem a gente falava, né? Quando eu era católico, tinha as carolas da igreja, né? Que não sai da igreja, que está papando hóstia todo dia. E no centro, às vezes, isso acontece também. A gente fica numa ali de que tem que ir no centro todo dia. Só que não, é lógico que é importante você frequentar o centro, você estar ali tendo um momento de oração. Mas é mais importante você, como eu falei lá no início, a gente tem que pôr em prática, a gente tem que ser aquela pessoa boa que a gente é dentro do centro, fora do centro, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que trabalham conosco, com os nossos funcionários, com os nossos chefes, com os nossos clientes, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos filhos, com os nossos parentes dentro de casa, com os nossos vizinhos. A gente tem que procurar ser disponível, né? Se colocar à disposição de ajudar, de praticar o bem. E muitas vezes a gente fica ali muito no centro. No centro a gente é tudo isso.
mas fora do centro a gente não é nada disso. E muitas vezes por causa desse sentimento muito ainda superficial, né? Muito exterior, porque lá no centro, mal ou bem, a gente acaba recebendo, né? As pessoas começam a te elogiar, te acham especial, porque você está ali super dedicado. Só que aí muitas vezes o seu vizinho está precisando de ajuda e você não está nem aí, não sabe nem o nome do seu É vizinho. isso aí. Você, né, tem um parente em casa precisando de ajuda e você não está nem aí. Então, não adianta, né? A gente tem que ter essa preocupação, né? A gente tem que ter cuidado para não deixar a nossa prática religiosa se tornar apenas uma coisa exterior, uma coisa superficial, uma casca, né? Que aquilo realmente comece a ser uma transformação interior, uma transformação verdadeira dos nossos hábitos, né? É difícil pra caramba. Eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor dentro do centro do que fora do centro, ainda, né? Infelizmente. Mas a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que se esforçar para igualar, para cada vez mais nos tornarmos essa mesma pessoa dentro e fora do centro. Alguém mais quer falar? Pode falar. Rapidinho, para ver se mais alguém fala, né? É porque a gente ainda tem essa necessidade de templos religiosos, né? Jesus falou lá para a mulher samaritana, né? Um dia em que vamos adorar Jesus em espírito e em verdade. Esse adorar Jesus é vivenciar o Evangelho dentro do nosso lar, em qualquer lugar em que a gente esteja, não é? Não necessariamente eu preciso de um templo religioso para estar em sintonia com esse Cristo e com todos os ensinamentos dele. Muitas vezes a gente vai ser mais útil, como você está falando, dentro do nosso lar e deixa de ir ao centro, porque a nossa caridade é atender aquele que está mais próximo a nós. Né? E às vezes a gente fica nesse drama de consciência, aí não fui ao centro. Aí ao centro é maravilhoso, a gente se sente muito feliz todos juntos lá. Mas e aquele de você ali tão pertinho de você? Né? A gente tem que rever tudo isso. A gente muitas vezes acha que o centro precisa da gente, né? E não é a gente que precisa Nós é que do centro, precisamos. né? Só que é a vaidade, né? É a vaidade, quando você falou, não posso faltar, não posso, como se a gente fosse a última bolacha do pacote, né? Como se o centro fosse acabar se você deixar de ir. Não é? Então, mas foi o que você falou. Imagina se Jesus precisasse de centro para ser bom, né? Não tinha nem espiritismo quando ele veio. A coisa estava começando, né? Então, não ia ter nenhuma, né, Vitor? Nós é que ainda somos extremamente frágeis e dependemos dessa estrutura espiritual para nos dar força, né? Para conseguirmos continuar trilhando, porque senão, já pensou, é o que eu estou falando, se eu sou bom só dentro do centro espírita, se não tivesse centro espírita, eu não era bom nunca. Então pela minha fragilidade, a gente ainda depende, né, dessa força, mas a gente tem que se esforçar para melhorar, para colocar cada vez mais em prática, mesmo fora daquele ambiente facilitador, também mantermos uma posição forte no bem, de ajuda, de bem, de boa vontade. Né? Eu acho que vai chegar um dia em que cada um de nós vai ser um templo vivo, vivo dessa bondade de Jesus. Aí não vai precisar mais de templo, a gente vai fazer o bem a toda hora, a todo instante, com todo mundo, vai ser maravilhoso. Você deu, hein, Janete? Você deu um exemplo perfeito. Quando uma pessoa consegue ser um templo vivo, né? Eu não vou dar nenhum exemplo que é para poder ninguém se ficar, mas né, quando você conhece uma pessoa que é espiritualizada de verdade, né, em todos os ambientes, quando aquela pessoa tipo vai na sua casa, por exemplo, você não se sente como se estivesse no centro, como se o centro espírita tivesse entrado na sua casa. Por quê? Porque aquela pessoa ela já consegue ser um centro espírita fora do centro espírita. Ela já consegue ser esse templo vivo. Então, quando ela vai na sua casa, você sente como se o centro tivesse entrado na sua casa. Quando você encontra ela na rua, você sente como se aquele pedacinho da rua você estivesse dentro do centro. Porque o magnetismo em volta daquela pessoa faz você se sentir bem como se estivesse dentro do centro. Porque ela já conseguiu levar para a vida dela, para todos os momentos,
aquele mesmo amor, aquela mesma boa vontade que a gente muitas vezes só tem quando está vendo cena. E é isso, verdade. é o exemplo dessa transformação, né? Bem, 2 minutinhos. Quem deseja fazer a prece final quem é que semana que vem vai fazer o estudo? Você É sabe? a Ana. A Ana não está aí. E Deve ser depois, George. e depois da Ana é a Geórgia? Então, Geórgia, você Depois da gostaria de fazer a prece final para a gente? Já que a Ana não está, sobrou para você. Semana passada fizeram aí um acordo, né? Flávio, João, alguma coisa assim, não foi? Não é o Flávio que vai fazer? Eu ia fazer, mas não tem problema. Eu ia fazer a prece de abertura, mas aí o Vitor... Não, então faz a final, Fábio. Pode fazer, fica à vontade. E o João ficaria com a prece de encerramento. Eu Então, faço pode também. fazer, faça. Faça, senão o tempo vai passar e não vai ter prece. Então, o João vai fazer, então, João. Vamos lá. Então eu faço. Vamos lá. Obrigado, Jesus, por mais esse encontro, por mais esse estudo dos seus ensinamentos. Que nós possamos aprender sempre e que nós tenhamos força para conseguir pôr em prática. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana para todos nós.